Quero dar um breve aviso aos irmãos e dizer que nós já começamos o culto presencial, desde o primeiro domingo de junho. Então você, irmão querido, já pode retornar para participar do culto presencial. Nós temos tido uma frequência, pelo menos de 10% dos irmãos da igreja. E seria bom que você voltasse, né? O apelo aqui do coração do pastor é ver todas as ovelhas juntinhas. Mas se você entende que tem que esperar um pouquinho mais, tomar a segunda dose da vacina, é compreensível. Mas esperamos que até o final do ano tudo possa já estar encaminhado e retornarmos todos ao culto presencial. Vos amo muito, mas muito mesmo, e sinto saudades de todos vocês. Então vamos à palavra de hoje, irmãos queridos, abra sua Bíblia em Colossenses. Estamos naquela série de pregação da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, e nós vamos ler versos 8 e 9, Colossenses 2, versos 8 e 9. A tônica hoje será no verso de número 9. Vou ler, verso 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então vamos àquela pergunta. Hoje eu não vou explicar cada uma das falsas doutrinas que entrou na igreja dos Colossenses. Mas vamos àquela pergunta inicial. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? O que aconteceu com os Colossenses? 4 doutrinas falsas entraram na igreja dos Colossenses. Primeira, o asceticismo. Nas lives anteriores, eu já expliquei a respeito disso. A segunda, o gnosticismo. Terceira, o misticismo. E quarto, o pessoal da lei que queria arrastar os colossenses para a prática do judaísmo. Porque você entende que Velho Testamento não é evangelho da graça de Deus. Velho Testamento é a história do povo judeu. Tudo girava em torno do povo judeu. Deus trouxe a lei e fez um pacto com o povo judeu. Eles construíram o templo para ter culto a Deus. Tudo direcionado ao povo judeu. Quando Jesus Cristo vem, morre na cruz, ele é o último sacrifício da lei. O fim da lei é Cristo, acaba-se a velha aliança, acaba-se todos aqueles rituais judaicos. E começa-se o Novo Testamento no sangue de Jesus. Jesus, quando estava participando da ceia, pegou o cálice e disse o quê? Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então da cruz para frente começa o Novo Testamento e tudo mudou. A igreja não existia no Velho Testamento, a igreja só vem existir no Novo Testamento. Surge a igreja composta de todos os povos, inclusive do judeu. Então elabora em grande engano você pegar a igreja nos dias de hoje e voltar para a velha aliança e querer estabelecer uma doutrina baseada no judaísmo. Essas pessoas também estavam querendo arrastar os colossenses a esta prática. Agora preste atenção. Quando a falsa doutrina entra na igreja, o que acontece na mente das pessoas? A primeira coisa que é encoberta na mente das pessoas é a graça de Deus e a obra que Cristo fez na cruz. Porque a falsa doutrina sempre te leva a praticar muitas coisas, a te cobrar muitas obras, a pôr você debaixo de um controle, de uma liderança. Entende? Pôr você debaixo de condenação, vem muita doutrina de medo, muitas coisas para se fazer, todas extraídas da velha aliança. Então, quando a falsa doutrina entra numa igreja,
eles perdem a visão de Cristo, daquilo que ele fez na cruz. Eles perdem a visão da graça de Deus. E foi isso que aconteceu com os colossenses. Então Paulo escreve esta carta para dizer: Colossenses, vocês entraram em doutrinas erradas, vocês perderam a obra de Cristo na cruz de vista, vocês perderam tudo aquilo que ele fez, vocês perderam a visão da pessoa de Jesus Cristo, de quem ele é, quão grande ele é. Então Paulo vai escrever essa carta, aí Paulo começa em Colossenses capítulo 1, verso 13, ele começa a mostrar o que Cristo já fez por nós, e ele faz uma declaração gloriosa. Ele diz: olha, vocês estão voltados para a velha aliança, com a mente, com o véu da falsa doutrina, perderam o Cristo de vista. Você sabe que Cristo já nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em Cristo nós temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados. Depois do verso 14 em diante, Paulo começa a mostrar quem é Jesus Cristo. E vai trabalhando nesse pensamento, tentando trazer a mente dos colossenses de volta à pessoa de Jesus Cristo, para que eles voltem à sensatez e percebam que estão crendo em coisa que, ainda que fala de Deus, não é a doutrina do Novo Testamento. Então, hoje em dia, no meio evangélico, a maior parte, eles estão presos no Velho Testamento, presos na velha aliança, com véu na mente, e perderam a visão do evangelho da graça de Deus de vista. Então Paulo vai discorrendo, vai trabalhando, até que Paulo faz um alerta na live que eu gravei, a última, gravei quarta-feira passada. Nós falamos sobre a rede do engano. Trouxemos aqui visualmente um monte de objetos orados, ungidos. Vocês assistiram essa live? Não? Quem assistiu? Faça assim com a mão. Nossa, a maior parte nem entrou no canal. Que vergonha, gente. Ficou no WhatsApp e não entrou no canal para assistir. Que eu estou decepcionado. Vocês estão dormindo. Me desculpe, deixa isso no ar para ver que eu dei bronca na turma, viu? Não corta a volta. Vocês não assistiram. Não entraram no canal para ver o que eu gravei quarta-feira. Vocês passaram a semana toda olhando o WhatsApp, mandaram mensagem. Entraram no YouTube e não pesquisaram o que o pastor falou. Acho que eu vou atacar meu celular na testa de vocês. Vou pegar essa câmera aqui e mostrar quem vocês são, viu? Tô brincando, isso faz parte da descontração. Então, na live passada, quarta-feira, nós gravamos a live intitulada A Rede do Engano. Então, eu trouxe aqui um monte de objetos orados, ungidos, que as igrejas distribuem. E mostrei como essa rede, ela entra na mente das pessoas e elas enganam a mente das pessoas. Elas mantêm as pessoas presas no falso evangelho. Eu usei aqui o verso do número 8, olha lá. Cuidado, que ninguém vos venha enredar, olha as coisas com sutilezas, olha lá, as filosofias sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo está despertando eles para um alerta. Cuidado, que ninguém venha prender vocês. Ninguém venha enredar vocês com quais coisas? Paulo fala, as filosofias, as sutilezas, coisas. O que é uma coisa sutil? Parece que é verdade, mas não é. Você vai um indivíduo na televisão, olha, eu consagrei aqui essa água orada, água milagrosa, eu consegui no altar, essa água veio lá do Rio Jordão. Não parece verdade? Você viu o cara na televisão, com a Bíblia na mão, consagrando uma água. Quem não conhece nada do Evangelho, ele vai olhar e falar, é verdade, não é? Se ele veio ainda do catolicismo, ele vai lembrar que ele ia na igreja e tinha um lugar lá que tinha água benta, a gente batia a mão, saía uma aguinha, fazia o sinal da cruz. Pô, isso aí é verdadeiro, não parece verdade, mas é uma coisa sutil. Tá lá um pregador que fala que é bispo, está com a Bíblia aberta,
está consagrando um copo com água. Só que não existe isso no Evangelho, isso é uma falsa doutrina, é uma feitiçariazinha que ele está dizendo que aquela água vai ter um poder, a água veio do Rio Jordão e não veio. Parece verdade, quem não conhece o Evangelho vai acreditar. Mas quem conhece o Evangelho vai ver que é uma sutilezas. Então tem tanta coisa sutil no meio do Evangelho, no meio da igreja evangélica, que parece que é, mas não é. Mas só quando eu conheço o Evangelho eu começo a perceber. E essas coisas sutis fazem o quê? Tira a pessoa e leva a pessoa a crer no copo com água. E não leva a pessoa a crer em Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Acredita na filosofia lá do bispo, mas não acredita no que Cristo fez. Acaba tendo uma fé baseada em coisas inventadas que não tem nada a ver com o Evangelho. Então Paulo fala. As filosofias, vãs sutilezas, as tradições dos homens e os rudimentos do mundo. O mundo religioso está cheio de rudimento. Trouxeram tanta coisa para dentro da igreja evangélica, não é verdade? É tanto altar, chofar, né? Tanto altares, tantas coisas que não existe mais. Altar é coisa de Velho Testamento, de templo. Chofar que se tocava lá, isso é coisa do judaísmo. Judaísmo, o Evangelho não tem castiçais, não tem os símbolos judaicos, não tem nada a ver com a estrela de Davi. Mas trouxeram esse monte de rudimentos para dentro da igreja. Aí você vai num culto que se diz igreja evangélica e você vê que é mais judaísmo do que cristianismo. Não é? É tanta parafernália de coisas que inventaram. E o povo, nessa sutileza, acredita nessas coisas. E não consegue confiar e ter uma visão daquilo que Cristo fez na cruz e da grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo fala, cuidado, ninguém pode enganar vocês com as sutilezas, os rudimentos do mundo, as filosofias, as tradições do homem, e que essas coisas não são segundo Cristo. E ele conclui no verso 9, que nós vamos trabalhar em cima dele. Agora ele apresenta a pessoa de Jesus Cristo. O que ele fala? Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então presta atenção, o que Paulo está dizendo? Que Cristo é o Deus pleno, é o Deus completo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo chama a atenção de todos eles para olhar para Cristo agora e ver que Cristo é Deus. Ver e mostrar que a única fé verdadeira no Evangelho, ela crê em Jesus Cristo. A verdadeira fé evangélica não crê em outras coisas, não tem outros caminhos, não tem outros intermediários. Você entende isso? Vamos ali para você, ali para Carta de Paulo a Timóteo, abre lá comigo, Carta de Paulo a Timóteo, que fala sobre o mediador, para você entender isso. Primeira carta de Paulo a Timóteo, né? Capítulo de número 2. Para você entender, olha, a verdadeira fé evangélica não crê em outras coisas, presta atenção. O centro da fé evangélica é Jesus Cristo. Jesus Cristo é suficiente. Ou seja, dele provém todas as bênçãos. O que diz Efésios 1:3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então todas as bênçãos que Deus tem que nos dar, já nos foram dadas em Cristo. O que diz Romanos 8:31? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o Filho o quê? Todas as coisas. Então, a fé evangélica, a fé
do Novo Testamento, ela só crê em Jesus Cristo, ela não crê em homens, não crê em nome de igreja, não crê em objetos orados, não crê em santos, não crê em imagem, não crê em sal grosso, não crê em rosa, porque tudo isso é os rudimentos do mundo, é a mentira que vem do mundo, é as religiões que vêm do mundo. A verdadeira fé evangélica crê só em Jesus Cristo, dele provém todas as bênçãos que o homem precisa. Agora eu preciso ter uma visão de quem é Jesus Cristo, para isto ficar selado dentro de mim. Eu preciso ter uma visão de que Jesus Cristo é Deus, Deus que se fez carne, que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus Cristo é o Deus pleno. Você entende? E no meu coração não tem espaço para crer em outra coisa. Olha para dentro de você, em que você está crendo? No teu coração tem espaço para crer em outra coisa? Se tiver, você tem que avaliar. Porque a verdadeira fé só crê em Jesus Cristo. E nada mais. Não tem outro intermediário. Então olha aqui. 1 Timóteo 2, verso de número 5. Nós lemos isso. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, o homem. O que Paulo está dizendo? Só existe um Deus. E só existe um mediador, alguém que faz uma mediação entre eu e Deus. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Por que ele fala Jesus Cristo e mostra o lado humano de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo teve um corpo de carne semelhante ao meu, semelhante ao seu. Ele se humanizou. Então, ele é o único mediador, não tem nenhuma outra coisa que me liga a Deus. E Deus não vem a mim por nenhum outro meio. Posso consagrar e ungir um monte de coisa e dar para o povo, dizer que é tudo ungido. É mentira, isso aí é um outro mediador. Isso aí é um outro mediador, é um cara com sutileza que se diz crente, está arrumando outros mediadores para ligar a pessoa a Deus, ou trazer Deus à pessoa. Então, o que Paulo diz? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um só. Presta atenção, quem que é? Jesus Cristo. E ele se humanizou e veio em forma de homem. Entende isso? Então não tem outra coisa intermediária. Presta atenção, eu não sou intermediário entre você e Deus. Sou pastor? Já nem quero mais ser, já cansei de ser pastor. Pastor, não fala isso, eu estou por aqui. Enfrento tanta coisa pela igreja, vocês nem sabem. Estou por aqui, se pudesse ir embora eu ia, mas não posso, é até a morte. É que nem casamento, até a morte eu separe, né? Não, mas é mais sério que o casamento, porque hoje está todo mundo se separando. Né? Mesmo que seja crente. Mas não tem como se separar do ministério, até a morte. Estou preso aqui. Glória a Deus por isso, né? Então, presta atenção, não tem nenhum outro meio que Deus venha até a pessoa. E nenhum outro meio que Deus vai até a pessoa, é só através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, quem é Ele? Ele é o Deus pleno, Deus perfeito, Deus completo. Nele habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. Você entende? Então não tem outro meio. Por que você ora em nome de Jesus? Porque o nome de Jesus te dá acesso a Ele. Porque lá em João 8, 6, 8, esqueci agora. Ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Mesmo que isso tenha sido dito antes da cruz, ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus ou vem a Deus se não for por intermédio dele. Aí você poderia perguntar, pastor, então esse monte de coisas criadas pela igreja evangélica, que se tornaram intermediárias entre Deus e os homens, que é a maioria das igrejas praticam, é falsa. É falsa. É falso, foge disso. Só há um Deus, Paulo disse a Timóteo, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo,
Jesus Cristo homem. Agora eu quero trabalhar com você nas 3 fases do ministério de Jesus, para você entender direitinho esse processo. Então Jesus Cristo ele vem como judeu, ele nasce em forma de homem, ele vem como judeu. E qual a primeira fase do ministério dele? Ele vem cumprir a lei e pôr um fim na lei. Então vamos trabalhar isso na palavra de Deus. Abra lá em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. E nós vamos ler do verso 4 até o verso 7. Gálatas 4, 4 a 7. Diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, olha, preste muita atenção no que você está lendo. Deus enviou o seu filho, olha lá o nascimento, nascido de mulher, olha lá. Quando o tempo se completou, chegou a hora de Jesus Cristo vir ao mundo. Deus enviou o seu filho, olha lá, ele nasceu de mulher, como cada um de nós. Ele nasceu sob o que? Ela nascido sob a lei. Olha aqui para mim. Então Jesus Cristo ele nasceu de mulher. Quando o tempo se completou, chegou a hora de Deus vir em forma de homem aqui na terra, Cristo vem, ele nasce de mulher, e ele nasceu debaixo do judaísmo, era a lei que vigorava no tempo que Jesus nasceu. Era o judaísmo, ele nasceu como judeu debaixo da lei judaica. Para fazer o quê? Olha lá. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filho. Para um pouquinho. Então Cristo ele nasceu debaixo de lei, nasceu de mulher, para fazer o quê? Resgatar aqueles que estavam sob a lei. Então ele veio, nasceu debaixo de lei, ele vem, como é que ele vai resgatar? Para ele resgatar, ele precisava cumprir. Não é verdade? Vamos supor que você tem uma nota promissória lá, você deve 50 mil reais. Você precisa resgatar essa nota promissória. Não basta chegar no seu credor e falar assim, ó, dá para mim essa promissória aí, né? Ele vai falar, não, enquanto você não fizer o pagamento, você é um devedor, você não pode resgatar. Esse é o documento que prova que você está devendo. Mas se você chega lá e paga os 50 mil reais e resgata a prova, o teu credor não pode mais fazer nada com você. Por quê? Porque você pagou e resgatou a prova de que você devia. Então como é que Cristo vai resgatar os que estavam sob a lei? Ele tinha que cumprir a lei, pagar o que a lei exigia para poder resgatar, nos tirar de debaixo da escravidão. Você está entendendo? Então a lei vigorou todo o Velho Testamento. De novo eu preciso repetir isso. Se o pregador de hoje só fica no Velho Testamento, levando a igreja a estabelecer doutrina no Velho Testamento, ele está levando para um sistema que acabou na cruz. Porque a igreja vive e está debaixo da nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo ele nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei para resgatar os que estavam sob a lei. Então para resgatar ele tinha que cumprir a lei. A primeira fase do ministério de Jesus qual é? Ele nasceu debaixo de lei, como judeu, ele vai cumprir a lei, vai quitar a lei e vai nos resgatar da lei. Vamos lá, Mateus capítulo de número 5. Vamos ver o que Jesus fala a respeito do que ele iria fazer ali na cruz. Mateus capítulo de número 5. Vamos ler Ele está diante de todos aqueles judeus que guardam a lei. Os judeus estão aborrecidos com as pregações de Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz no verso 17, Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, eu vim para fazer o quê? Para cumprir. Então ele não veio revogar a lei e os profetas, ele veio cumprir. Está bem claro? Então o que nós lemos em Gálatas? Ao se cumprir a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nasceu de mulher, nasceu debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei.
a fim de que recebêssemos a adoção de filho. O que Jesus Cristo disse? Não penseis que vim revogar a lei, eu vim para cumprir. Então, quando ele cumpre a lei, ele quita a lei. Essa é a primeira fase do ministério de Jesus. E a segunda fase? Agora ele se torna o Cordeiro, ele cumpriu a lei, agora ele se torna o Cordeiro de Deus. O Cordeiro do sacrifício que a lei exigia. O que a lei exigia? A pessoa cometia pecado, ela pegava um cordeiro e ia lá para o sacerdote fazer a oferta, ela punha as mãos dela sobre o cordeiro, transferia a culpa dela para aquele cordeiro inocente. O cordeiro era o animal que não tinha culpa, mas ia morrer no lugar do culpado. Ela impunha as mãos sobre o animal, transferia a culpa dela para o animal, e o sacerdote sacrificava o animal e o pecado que ela tinha. Aquele animal levava e ela era perdoada, ela era devedora. Mas algum animal inocente pagou a dívida daquilo que ela devia. Então a segunda fase do ministério de Jesus, ele se torna o Cordeiro. Agora ele vai para a cruz. Ele vai pegar o pecado de toda a humanidade. E ali na cruz ele vai ser o último sacrifício da lei. Tudo que a lei exigia e condenava o homem, Cristo vai pagar agora. Ele cumpre a lei e se torna o último sacrifício da lei. Quando ele vai para a cruz, ele é o verdadeiro sacrifício. O inocente que vai levar a culpa de todos os culpados, assim como na velha aliança. O culpado transferia a culpa dele para um animal, o animal morria no lugar dele, ele recebia perdão. Agora Cristo é o verdadeiro Cordeiro, ele se torna o Cordeiro de Deus. Ele é inocente, ele não tem pecado, mas ele vai tomar sobre si o pecado de todo mundo. O inocente vai carregar ali na cruz a culpa de todos. O animal não levou a culpa do culpado? O culpado não se tornou inocente? Cristo vai levar a culpa do pecado na cruz e ele vai nos inocentar, vai resgatar a promissória que era contra nós. Então a segunda fase do ministério de Jesus é quando ele se torna o Cordeiro. Vamos lá, João, agora vamos trabalhar na palavra. João, Mateus, Marcos, Lucas e João. João capítulo de número 1. Nós vamos ver aqui no verso de número 29 uma declaração de João Batista, mostrando Jesus como o Cordeiro de Deus. Olha lá, verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado do mundo. João Batista era filho do sacerdote Zacarias, que prestava serviço no templo, que deve ter sacrificado milhares de animais, deve ter feito derramamento de sangue muitas vezes. E quando ele vinha para casa, ele contava para João Batista, que era o filho dele: olha, a coisa lá no templo é assim, assim, assim. Ensinou tudo o que ele fazia no templo como sacerdote para o filho João Batista. Então João Batista não era alguém ignorante, que não sabia nada sobre a lei. O pai dele era sacerdote, ele sabia tudo que acontecia no templo, porque o pai ensinou ele. Então quando ele vê Jesus, como que ele vê Jesus? A mente dele vai lá para os sacrifícios que o pai contava para ele, e ele olha Jesus e fala assim: olha o Cordeiro de Deus, a oferta, o Cordeiro de Deus, que vai fazer o quê? Vai tirar a culpa, vai quitar a dívida da lei, vai pagar o que nós devíamos. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a segunda fase do ministério de Jesus, ele cumpre a lei como judeu. Agora ele vai ser o sacrifício que a lei pedia para nos inocentar, tirar a culpa de sobre nós, pagar a dívida que pesava sobre cada um de nós. Entende isso ou não? Então João Batista olha para ele e fala: olha o Cordeiro do sacrifício, olha o Cordeiro de Deus, agora sim, esse vai tirar o pecado do mundo. Por isso que Paulo fala, vamos lá agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo
de número 1. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Nós vamos ver uma coisa interessante que Paulo fala. Paulo fala do Cristo crucificado, o Cristo morto. Olha lá, verso 18 ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus. O que é a palavra da cruz? É o que Cristo fez quando ele está pregado, ele está sendo oferecido como sacrifício. O cordeiro está morrendo ali. Então Paulo diz, a palavra da cruz para quem está perdido é uma coisa louca. Pensa bem, quem não conhece nada do Evangelho. Você vai falar que Cristo morreu, derramou sangue. Ele vai, o que é isso? Ele não conhece a Bíblia. É uma linguagem de louco, é loucura. Não é verdade? Você está acostumado com a linguagem evangélica, com os termos bíblicos. Mas se você chegar para uma pessoa que não conhece nada da Bíblia, e você começar a falar da cruz, que Jesus morreu, que derramou sangue, ele vai olhar para você e falar, mas que linguagem é essa? Que loucura é essa? É uma coisa louca, você está acostumado com a linguagem evangélica. Por isso que lá fora eu não falo assim, paz do Senhor, Deus abençoe. Lá fora eu falo a linguagem iguais a todos, né? Você está entendendo ou não? Você vê o crente lá, paz do Senhor, né? Aí você olha em volta, que ele não entende nada, tô olhando para ele e fala assim, no crente é ser doido, ó. Tá falando, que paz do Senhor, não sei o que lá, não sei o que lá. Nem entende. Vocês estão entendendo? Não entende, olha assim, fala, tá vendo? Eu não vou ser crente, é tonto. Paz do Senhor, irmão, glória a Deus, varão, varoa. Quem está lá fora, varão, varoa, paz do Senhor. Fala assim, pô, olha, estou falando, olha, ser crente é ser atrapalhado assim, varão. O que é varão e varoa na cabeça deles? Não entende nada. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então fale normal lá fora. Não precisa falar paz, Senhor, paz de Deus, graça e paz. Quem está do lado não vai entender nada. Isso é coisas que fazemos entre nós. Mas o perdido, a palavra da cruz, é loucura, é uma coisa louca para o que se perde. Mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? É o poder de Deus que vai nos salvar. Entende isso ou não? E o que é a palavra da cruz? É o Cristo que está pregado ali, o sacrifício perfeito. Então Paulo fala, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha lá o verso 23 do mesmo capítulo. O que Paulo pregava? Você pensa que Paulo ficava contando história? Contando história do Velho Testamento? Fazendo campanha, voto, sacrifício? Olha o que Paulo dizia, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, olha lá, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para nós que fomos chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o que? O Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então aquele Cristo crucificado na cruz, o Cordeiro de Deus, Deus transferiu toda a nossa culpa. Ele pegou a promissória que provava que a gente devia, pegou as maldições, tudo que entrou por Adão, ele pegou de sobre nós. Cristo era inocente, ele não tinha culpa. E ele pôs sobre Jesus, sobre o Cristo crucificado, sobre o Cordeiro, a culpa de todos nós. Então quando Cristo está ali na cruz, ele morre, ele destrói, ele cancela a nossa dívida. Ele cancela as maldições da lei, ele acaba com a lei, porque ele quita a lei. Você devia 50 mil, pagou? Pegou a promissória do credor? Você não deve mais nada, você não pode mais estar escravizado por ele. Porque a prova que você devia, você quitou e tomou das mãos dele. Mesma coisa a lei não pode mais me cobrar nada. Por quê? O Velho Testamento não pode mais me cobrar nada. O judaísmo não pode me cobrar nada. Por quê? Porque Cristo pagou a minha dívida, quitou a lei e me arrancou de lá.
Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para arrancar, resgatar os que estavam sob a lei. Acabou a lei ali. O Valdir está entendendo isso? Vocês entendem isso? Então, segunda fase do ministério de Jesus Cristo. Ele se torna o Cordeiro, o sacrifício perfeito, e vai para a cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a segunda fase, a terceira fase. No terceiro dia, a morte precisava ser destruída. A morte precisava ser vencida. Então Jesus Cristo ressuscitou naquele mesmo corpo, mas já de forma diferente. Ressuscitou e destruiu a morte. Vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Vamos ver uma coisa interessante lá. Esse capítulo todo de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, fala sobre a ressurreição, né? Então, olha o que Paulo diz, começando no verso 1, mas depois a gente vai mais para frente. Irmãos, venho lembrar-vos que o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Agora, pasmem o que Paulo diz, olha aqui, ó. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. O que Paulo está dizendo? Olha, esse evangelho que eu apresentei aí para vocês, que eu preguei e ensinei vocês, esse evangelho é a salvação, é o evangelho da salvação. Mas tem uma condição, se você reter a palavra do evangelho. Repare bem quando Paulo fala de evangelho, ele não tem nada do Velho Testamento na mente dele. Ele está vivendo a nova aliança. Sereis salvos se retiver a palavra como eu, Paulo disse isso, como eu preguei, como eu ensinei, né? E aí Paulo vai começar a tratar da ressurreição de Cristo. Agora vai ali para o verso 17. Uma falsa doutrina entrou na igreja dos Coríntios. Qual era? Não existia ressurreição de mortos. Eles não acreditavam, entrou lá os falsos pregadores dizendo que não havia ressurreição. Então Paulo está mostrando para eles que a ressurreição é coisa importante para a fé cristã. E Jesus de fato ressuscitou. Então verso 17. Se Cristo não ressuscitou, porque eles estavam dizendo que não havia ressurreição, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. O que Paulo está dizendo? Que Cristo ressuscitou. E ele é a primícia dos que dormem, porque se ele não ressuscitou, a nossa fé é vã. Se a nossa esperança em Cristo é só ficar buscando coisas materiais, esse evangelho materialista, você vai para a igreja para ter carro, casa e emprego, ficar rico, né? Mas antes de fazer tudo isso, você tem que dar tudo que tem. Senão não vai funcionar. Ele fala assim, se a nossa vida, a nossa fé em Cristo consiste só em coisas da terra, nós somos as mais infelizes de toda a criatura. Mas depois ele fala, mas Cristo ressuscitou e é a primícia dos que dormem. Verso 21, visto que a morte veio por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados aonde? Em Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, Cristo ressuscitou. Se ele não ressuscitou, todos aqueles que dormiram, que acreditaram e morreram, todos se perderam e os nossos pecados não foram retirados. E se a nossa esperança em Cristo é só nas coisas da terra, nós somos as mais infelizes de toda a criatura. Agora, repare bem, quando Paulo está dizendo isso, Paulo não conheceu Jesus em carne. Paulo não foi com os outros discípulos que andou pessoalmente com Jesus Cristo. Paulo já conheceu Jesus Cristo ressuscitado. No Atos 9, caminho de Damasco, Jesus apareceu para ele, ele ficou cego, você sabe a história. Então Paulo não conheceu Jesus no corpo, fazendo milagre. Paulo não estava presente quando ele multiplicou pão.
quando ressuscitou a filha de Lázaro, quando acalmou a tempestade. Paulo não teve conhecimento dessas coisas. Paulo conheceu já Jesus Cristo ressuscitado. A visão que ele teve de Jesus Cristo, olha, depois que Jesus Cristo ressuscitou e foi glorificado, não apareceu para Pedro, nem para João, nem para nenhum dos apóstolos. Para quem ele apareceu, só apareceu glorificado para Paulo. Só Paulo viu o Cristo ressuscitado. Qual a terceira fase do ministério de Jesus? Ele tinha que vencer a morte, quebrar o poder da morte, ressuscitando e trazer a imortalidade através do Evangelho. Então agora vamos dar uma geral para você entender que Jesus Cristo é Deus, né? Então vamos lá, Filipenses capítulo de número 2. Filipenses 2 vai mostrar aqui uma coisa interessante. Que Jesus se esvaziou. Que Jesus já existia antes de vir no mundo. Que ele é Deus antes que houvesse mundo. Então Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso 5, vai mostrar essa transição. Olha lá. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de figura humana, semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo? Que Jesus Cristo existia em forma de Deus. Ele não se sentiu ofendido em deixar a glória dele se esvaziar, assumir um corpo humano, aparecer aqui em forma de homem. Não é? Ele é o verdadeiro extraterrestre. Posso brincar com você de novo? Foi posto na nossa cabeça os extraterrestres. Eles vêm com uma alta tecnologia, disco voador. Eles têm um cabeção, um zoião e um corpinho magrinho, né? Eles vêm com alta tecnologia, com armas, e nós somos os terráqueos. Uma mentalidade e um conhecimento atrasadíssimo, não é verdade? Então que se criou vários filmes e isso atrai muito as pessoas. Esses extraterrestres vêm do espaço, de uma outra dimensão. Agora Cristo é o verdadeiro extraterrestre, porque ele veio de uma região chamada lugares celestiais. Ele veio dos céus. Só que ele não veio com luzes coloridas, não veio com o seu disco voador, com a cabeçona, com o zoinho, né? Ele veio apagado, escondido. Só quem creu que enxergou. Ele veio como um de nós, semelhante a mim e semelhante a você, numa forma humana, parecendo comigo, parecendo com você. Não veio raios quando ele nasceu, né? Ele não veio com uma arma, apontava o dedo e saiu um raio laser colorido. Não, ele veio simples, como cada um de nós. Mas aquele que acreditou enxergou. Você tá entendendo? O leproso falou, se o senhor quiser pode purificar, adorou ele. Aí saiu um raio dele. Quero que fique limpo. Tocou nele, não teve brilho. Daqui a pouco, olha o verdadeiro extraterrestre. Ficou limpinho. Hã? E falava o que? Não conta pra ninguém. Vocês estão entendendo? A mulher de fluxo de sangue, eu estou há 12 anos nessa enfermidade, eu gastei tudo que tinha, eu estou indo mal nos médicos, mas se eu tocar na veste dele, eu vou ser curada. Ela creu, não creu? E ela veio e tocou. Jesus, saiu o raio de Jesus. Como é lindo isso. Aí ele perguntou, quem me tocou? Todo mundo se raspando nele, ninguém acreditava. Os discípulos, senhor, uma multidão está tudo te apertando, o senhor tá que nem um político que sai, os segurança tudo em volta, assim, né? Ninguém pode chegar perto. Tá todo mundo te apertando, o senhor diz quem tocou? Alguém creu. Não, alguém me tocou.
Quem acreditava viu o extraterrestre. De mim saiu em virtude. A mulher veio e contou tudo que tinha. E o que ele fazia? Não queria fama, não queria glória. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, ele se esvaziou. Ele era Deus, ele deixou tudo lá. Se esvaziou, assumiu uma forma humana. Veio aqui no mundo parecido comigo e com você. Nasceu debaixo da lei. Se tornou o cordeiro do sacrifício. Foi para a cruz, quitou a dívida e pôs o fim na lei. Ressuscitou para nossa justificação e assumiu a forma que ele tinha antes que houvesse mundo. Está vendo o extraterrestre? Não. Você está enxergando o que eu estou dizendo? Teu espírito acompanhou? Aí dentro de você acompanhou essa fala? Acompanhou? Agora vamos ver o outro texto ali, ó. João capítulo 17, Jesus vai falar a respeito disso. João capítulo de número 17, Jesus aqui está fazendo a oração sacerdotal. Vamos ler desde o verso 1. João 17, 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Jesus vai caminhar para a cruz. Glorifica teu filho para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Então Deus já deu os que vão ter vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Agora ele vai falar uma coisa poderosa aqui, ó. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste a fazer. Agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. Agora presta atenção. Com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. O que Jesus está dizendo? Me glorifica, me faz ser de volta e ter aquela glória que eu já tinha com o Senhor antes que existisse planeta Terra. Vocês estão entendendo? O que nós temos em Filipenses? Não se diminuiu, não se ficou ofendido, ele sendo Deus, se transformar num homem aqui na terra, não ficou ofendido. E ele se esvaziou, teve que deixar a glória dele lá no céu e veio aqui em forma humana. Agora ele está dizendo que quer voltar para lá e assumir aquilo que ele havia deixado lá, aquela glória que ele já tinha quando? Antes da fundação do mundo, antes dele se encarnar, antes que existisse planeta Terra. Está claro isso na sua mente? Então quando Paulo está dizendo, olha, ninguém engane vocês com filosofia. Primeiro ele diz, cuidado que ninguém vos venha prender você na rede religiosa, venha enganar você com sutileza, vem enganar você com rudimentos do mundo, com filosofias, com tradição. Cuidado, não caia nessa prisão, Paulo está dizendo, porque os colossenses haviam caído. Aí ele fala, porquanto nele em Cristo habita corporalmente o quê? Toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Está dizendo que Cristo é Deus. Ele voltou para a glória, ele foi glorificado, ele voltou a ter a glória que ele tinha antes que se encarnasse e viesse nascer aqui na terra. Então os colossenses estavam sendo presos por tradições, filosofias, sutilezas, rudimentos do mundo. Se voltaram para as falsas doutrinas, perderam Cristo de vista. Então Paulo escreve essa carta agora, dizendo, olha, não caia nessa rede, Colossenses, acorde. Em Cristo habita o quê? Toda a plenitude da divindade. Então Paulo está dizendo, vocês perderam ele de vista, ele é Deus. Ele é o Deus pleno, ele é Deus, vocês estão se desligando de Deus para ficar acreditando em coisas que não tem nada a ver. Perderam a obra da cruz de vista, perderam
o Cristo de vista para acreditar nessas falsas doutrinas? Então presta atenção, queridos. Você pode estar cansado aí de estar me ouvindo. A verdadeira fé só crê em Jesus Cristo. A verdadeira fé cristã, o centro dela é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Deus pleno, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Qualquer fé pregada, seja por quem for, por essas pessoas da televisão que são ricas, que têm canais de televisão, seja lá quem for, que pregar para você crer naquilo que não é Jesus Cristo é falso. Qualquer fé que quer levar você a crer em rudimentos do mundo é mentira. Seja, pode ser o maior pregador com uma audiência na televisão de milhões. Se ele ou na igreja dele apresentar coisas para você crer, para ser intermediário entre Deus e você, é mentira, não existe esse ponto de contato. É mentira, é um falso profeta, não está pregando o evangelho da graça de Deus. Porque o evangelho da graça de Deus crê em quem? Somente na pessoa de Jesus Cristo. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porquanto existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E quem é o mediador? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele já abriu o caminho. Ele é a porta, ele é o caminho. Ele é o mediador. Não tem outro meio de eu me relacionar com Deus a não ser a pessoa de Jesus Cristo. E para terminar, a verdadeira fé evangélica crê somente na pessoa de Jesus Cristo. Não tem mais espaço para crer em nenhuma outra coisa. Tudo aquilo que leva a pessoa a crer em coisas fora de Cristo não é a fé evangélica. É a fé que vai levar a pessoa a engano, a escravidão e vai desviar a verdadeira fé, que é crer só na pessoa de Jesus Cristo. Então vamos terminando por aqui. A você do YouTube eu declaro que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.